Bom, galera, muito bem se falado sobre o Enem 2022 e eu resolvi fazer um vídeo falando sobre a minha impressão a respeito dessas duas provas aqui, né? As provas que decidem a vida aí de muitos estudantes, praticamente todo estudante, né? Então, bora pro vídeo. Bom, mas antes de começar o vídeo, eu tenho que dar um aviso do porquê eu fiquei sumido aí durante um tempão, né? Pra quem não sabe, eu me mudei de estado, eu morava lá no Amapá e vim pra cá pro Mato Grosso, em uma cidade. E aí eu comecei a fazer uns vídeos, cheguei a fazer alguns vídeos lá. Todavia, agora em julho, eu me mudei de novo, só que dentro do Mato Grosso, né? Me mudei de cidade e devido à mudança eu acabei não fazendo vídeos, né? Deixei o canal um pouco de lado, mas eu tô sim voltando com o canal agora. E esse aviso é justamente sobre essa questão do cenário, né? Quem me acompanha quem acompanha o Nerd no Universo aí há bastante tempo, deve estar acostumado com o cenário que está aparecendo aí na tela agora, né? Que era o cenário que tinha meus quadrinhos, uma parede branca. Mas esse cenário era o meu cenário lá do Amapá. Aqui eu ainda vou ter que ajeitar todo esse cenário, fazer alguma coisa e ver ver como eu posso estar ajeitando. Mas até ano que vem o canal já vai ter um cenário legal. E bom, é, essa prova do Enem, muito tem se falado sobre ela. E antes de eu começar a fazer o vídeo, eu peço que você comente aí embaixo, hashtag Enem 2022, que isso vai estar ajudando aqui, beleza? Mas bem, eu acho bem importante fazer o Enem como treineiro, esse ano particularmente eu fiz como treineiro, porque a gente aprende muitas coisas e consegue elaborar uma estratégia de prova pro terceirão, né? Pro ano que a prova é valendo, vamos dizer assim. E bom, nesse Enem 2022 eu tive uma história bem interessante no primeiro dia. Isso porque eu esqueci de levar comida. Na verdade, não é que eu esqueci de levar comida, eu só não levei. Eu não achei que era importante levar alguma coisa para comer durante a prova. Isso porque eu estou acostumado a fazer as provas da escola e nunca sinto fome, né? Só que a prova do Enem nem se compara com uma prova que você faz no ensino médio mesmo. E bom, acabou que no primeiro dia, né, no primeiro dia, que eu peguei particularmente o caderno azul, eu fiz as questões, fiz 10 questões de linguagem, aí depois fui fazer mais 10 questões de humanas e fui direto para a redação. Quando eu terminei a redação, eu já estava com umas 2 horas e meia de prova que tinha passado. Só que com 2 horas e meia de prova eu já estava com muita fome, já estava muita fome mesmo. Tomei uma água, né? Eu levei minha garrafinha de água e então eu consegui fazer algumas outras questões de linguagem. Só que quando já estava lá para as 3 horas e meia de prova, eu já estava com muita fome, já estava meio que tonteando. E algumas eu chutei porque eu não estava mais conseguindo ler, de tanta fome que eu estava, né? Tanto é que eu cheguei em casa e fui direto para a panela comer alguma coisa. E, bom, basicamente é muito importante, né? Vou dar esse aviso, que você leve uma comida quando for fazer o Enem, porque o seu corpo vai gastar muita energia, né, para pensar, e é importante repor essa energia com alguma comida para que você possa estar tendo o melhor desempenho na prova. Talvez se eu levasse comida, eu tivesse um desempenho melhor ainda, né? Apesar de que eu achei meu desempenho bom nesse primeiro dia de prova. E bom, sobre o primeiro dia. Eu achei o primeiro dia, né, a primeira prova de linguagens e humanas e mais a redação, bem interpretativo, né? A prova de linguagens achei boa, né? A prova de humanas eu achei um pouco mais difícil que a de linguagens, né? Apesar de que ela estava uma prova bem interpretativa. Tinha algumas questões de história que eu não tinha uma base do que o conteúdo estava falando, mas eu consegui acertar elas com base no que o texto falava. Então, consegui interpretar e resolver a questão. E, basicamente, sobre o assunto, o tema da redação, achei um tema bom. É um tema que muita gente estava postando, né, sobre inclusão social, sobre valorização dos povos tradicionais brasileiros. Inclusive, o Enem foi do domingo, e na sexta-feira, a minha professora da minha escola, ela propôs para a gente uma redação sobre inclusão social, né? Então, alguns pontos eu até cheguei a usar na redação do Enem. Mas, bom, como eu vi até mesmo muitos professores falando que o tema da redação foi muito geral, e realmente ele foi. Ele foi muito geral porque tem tipo mais de 20 povos tradicionais brasileiros e eu não sei, pelo menos eu não consegui falar de todos na redação, né? Eu falei de uma forma bem geral, mas não fui especificando cada um porque eram muitos povos. E bom, eu achei um tema bom também porque alguns povos que estavam lá, como os ribeirinhos e os quilombolas, tem bastante lá no meu estado, né? Que é o Amapá, principalmente os ribeirinhos. Então, eu gostei muito e pude discorrer algumas coisas que eu tinha experiência, né? Que tinha vivido. Sobre o segundo dia,
Eu gostei, eu achei bem legal. Só que, apesar de eu gostar bem mais de exatas, bem mais de matemática, física e química do que de linguagens, né, do que de ciências humanas, eu me sei melhor no primeiro dia do que no segundo, né? A prova de matemática, ela é uma prova que ela tem... A estratégia de prova dela é bem simples. Você estudou, estudou, não estudou, não estudou. Né? Isso porque, apesar dela ter uma interpretação, você tem que saber resolver as questões, né? Saber as fórmulas e tal. Então, basicamente é isso, mas eu achei uma prova boa, né? Consegui resolver bastante questões, tanto de matemática quanto de natureza, só que eu acertei bem mais questões no primeiro dia. E bom, o que eu quero falar nesse vídeo é o seguinte, que você... Essa é a minha opinião sobre o Enem 2022, mas que você, que fez o Enem como treineiro esse ano, que você possa estabelecer uma estratégia de prova já para o seu ano que vem, quando você for fazer o terceirão, né? E você que está no primeiro ano e ano que vem vai para o segundo, eu aconselho muito você fazer o Enem como treineiro, porque você vai poder estabelecer uma estratégia de prova. Você vai ver o que você sabe fazer, o que você não sabe fazer, o que você tem mais dificuldade, e também em questão do tempo, né? Quanto tempo você demora para cada questão e quanto tempo você demora para a redação. Enfim, você vai conseguir estabelecer uma estratégia de prova para o Enem. E é essa que é a importância de fazer o Enem como treineiro. E para você que fez o Enem no terceirão, né, já valendo, né, e já quer ir direto para a faculdade, eu desejo boa sorte, que Deus esteja com você e que você consiga a sua nota de corte para passar na faculdade que você quer. Afinal de contas, deixe aqui nos comentários qual faculdade você quer passar, qual nota de corte que você precisa para passar nessa faculdade, qual faculdade você quer fazer, e também compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga que ainda não conhece o canal, né, que o canal possa estar ganhando mais inscritos, e deixa seu like, compartilha, ativa o sininho, aquela coisa de sempre que vocês já sabem, que vocês já estão acostumados. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, nerds!